Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro A Batalha de Toda Mulher, da Shannon Eckrich, e estamos no capítulo 7, Cerrando os Lábios. É um capítulo muito importante porque ele vai falar sobre o poder das palavras, o poder da língua e como isso pode manter a nossa pureza ou nos lançar em ciladas na área da sexualidade ou na área sentimental. E tem uma epígrafe aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 26, que diz: Se alguém diz que é cristão e não controla sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale muita coisa. Qual é a palavra de 5 letras preferida da mulher nas brincadeiras sexuais? Falar. Pense nisso. Qual caso já aconteceu sem a troca de palavras íntimas? E as mulheres muitas vezes costumam dizer: não fui infiel ao meu marido. Tudo que eu e este homem fizemos foi falar. Entretanto, qual a natureza das palavras trocadas? Ele pode dizer coisas como: estava esperando ver seu rosto lindo hoje. Ou: minha mulher e filhos estão viajando e a minha casa está muito solitária. Tive um sonho selvagem com você a noite passada. Acordar foi decepcionante. Será que seu marido valoriza a mulher maravilhosa que você é? Ela talvez então responda com palavras como: gosto tanto de estar em sua companhia, você me faz sentir sempre bem. Quando vou vê-lo outra vez? Telefone logo, combinado? Penso em você o tempo todo, não consigo tirá-lo da minha cabeça. O que a sua mulher diria se soubesse que estamos tendo esse tipo de conversa? E realmente, o que será que ela diria? E o que será que o seu marido diria? Será que ele diria: tudo bem, amor, eu acho que você realmente não foi infiel? Acho que não. Os cônjuges sentem-se muito traídos com tais palavras. Na verdade, essas palavras provavelmente feririam tanto quanto os atos físicos que você poderia ter cometido, porque indicam que o seu coração não está mais completamente investido no seu relacionamento conjugal. E aí ela vem mais uma vez com um texto de Tiago, capítulo 3, do 3 ao 6. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina, e a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio que ateia fogo à língua, que pode pôr toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. E realmente, gente, nessa última parte que ele fala, que a língua ela é responsável por colocar fogo em todo o corpo, ela incendeia todo o corpo, né? Tudo começa naquilo que a gente fala. Então nós precisamos ter cuidado com o que está dentro de nós. Se o nosso espírito, né, for um espírito que agrade ao Senhor, tudo aquilo que nós dissermos também vai agradar ao Senhor. Mas se a nossa língua for uma língua que profere palavras que vão enredar pessoas em laços sensuais ou sexuais, a gente já consegue perceber que dentro de nós não é o fruto do Espírito que habita, e sim as obras da carne. Então é importante tomar cuidado com isso. Alinhando nossos lábios. Se desejamos ser mulheres íntegras sexual e emocionalmente, devemos compreender como as nossas palavras são uma arma poderosa. As palavras nos levarão a um caso ou o impedirão de acontecer. Se dissermos a nós mesmos que não podemos resistir à tentação sexual ou emocional, provavelmente iremos cair em tentação. Se dissermos, porém, que não cederemos à tentação sexual e nem emocional, será bem provável que sustentemos nossas palavras com atos coerentes. É assim que você se torna uma mulher íntegra, uma pessoa cujos lábios estão de acordo com a sua vida e vice-versa. E aí ela vai expor o que vai falar nesse capítulo, né, que ela vai falar um pouquinho sobre vigiar a boca com flertes e elogios, queixas e confissões, e aconselhamento e oração impróprios. E a gente vai começar falando sobre flertar com o perigo. É certo flertar sendo solteira? A pessoa que faz essa pergunta, no geral, não compreende o real significado do flerte. Embora talvez seja certo agir amorosamente, como se desejasse um romance com alguém com quem você esteja interessada em iniciar um relacionamento mutuamente benéfico, flertar é outra coisa. Flertar também poderia ser chamado de provocar, uma vez que a pessoa que flerta não tem qualquer intenção séria. Sem levar em conta o seu estado conjugal, deveria uma mulher estimular um homem emocional ou fisicamente quando não tem intenção de continuar um relacionamento com ele? É uma prova de amor provocar alguém com suas intenções e demonstrações de afeto, se não deseja realizar qualquer esperança que possa despertar? Em minha opinião,
mostrar amor sincero e respeito por outros não abre espaço para flerte ou provocação. Então ela está falando da diferença entre você provocar uma pessoa ou você simplesmente ser amável, e benigno para com essa pessoa. São coisas completamente diferentes. E ainda me perguntam, é errado para uma mulher casada flertar desde que não passe disso? Para mim, nunca é apropriado que uma mulher casada comporte-se amorosamente com alguém que não seja seu marido. Se retrocedermos às nossas definições de mulher íntegra, você se lembrará de que ela vive de acordo com os seus lábios e vice-versa. Mesmo que você não tenha uma intenção séria quando começa a fazer elogios ou mostrar amizade excessiva para um homem, o estímulo desses afagos ao ego pode fazê-lo entrar na estrada que leva ao comprometimento sexual. Em geral, devagar, mas algumas vezes na velocidade da luz. Aí ela vai dar o exemplo da Sara, que é uma das mulheres que passou por isso, é importante que você leia. E na página 86, um filtro para as nossas palavras. Essa é uma lista de perguntas semelhante à do capítulo anterior para ajudar você a discernir se as palavras que saem de sua boca e entram nos ouvidos dele são do melhor interesse dele ou de seu próprio ego. Aí as perguntas. Qual o meu motivo para fazer esse comentário? É piedoso? O que espero obter ao dizer isso? Essas palavras são prejudiciais ou benéficas para nós dois? Este homem é casado? Caso seja, sua mulher ficaria zangada comigo se soubesse que eu estava falando com seu marido deste modo? Estou usando as palavras para manipular essa pessoa a levá-la a um relacionamento mais íntimo ou para que me sinta melhor? Se eu dissesse realmente o que estou pensando e visse meu marido, ou um amigo, ou chefe, pastor, filho, atrás de mim, teria que dar algumas explicações? Quando percebo que um homem casado está flertando comigo, será mais divertido se eu responder à altura ou mantenho as minhas convicções pessoais sobre guardar a minha boca? Embora palavras e cumprimentos bondosos possam parecer apropriados, devemos ser honestas quanto aos nossos motivos e reconhecer quando estiverem à beira de se tornar manipuladores ou galanteadores. Mesmo quando aprendemos a discernir se estamos ou não flertando, existem, porém, outras formas de conversa que também levam ao comprometimento sexual ou emocional. Vamos continuar examinando esses tipos de palavras. E aí ela vai dar exemplos de quando às vezes as mulheres não estão flertando, mas elas fazem coisas que abrem espaço para que haja aí uma investida na área sexual por parte de algum outro homem. E a primeira delas são as queixas. Não avanço tanto a ponto de dizer que as mulheres nunca têm o direito de queixar-se dos seus maridos, mas fazê-lo com alguém do sexo oposto pode resultar em algo contrário ao desejado. E aí ela vai dar um exemplo da Beth. Ela começou a se queixar do marido para um colega e o colega, em contrapartida, também começou a se queixar da esposa para ela. E ela começou a perceber o quanto esse colega era diferente do marido e bem interessante. E eles começaram num relacionamento extraconjugal e no final da história ela larga o marido, mas o colega não larga a esposa. Então foi uma cilada, que ela caiu e isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Então nós precisamos ter cuidado. É bom você procurar um conselheiro, uma conselheira, o casal pastoral da sua igreja, para que você possa resolver qualquer problema que você tenha na sua família, no seu casamento, mas não é muito recomendável que você vá se queixar do seu marido por um outro homem, Não é legal. E aí a gente vem para o segundo exemplo, que é o quando não se deve ajudar, que é a história da Susan. E é muito interessante porque nós, mulheres, a gente tem esse senso de cuidado muito grande, nós queremos ajudar outras pessoas, Só que aqui no caso da Susan, ela foi tentar ajudar de uma forma o seu médico, porém ela acabou entrando na cilada aí do flerte, da sensualidade, com sentimentos que foram confundidos. E aí ela fala assim: não caia na armadilha de aconselhar um homem quanto aos seus problemas se isso exigir conversas pessoais isoladas, especialmente se um de vocês for casado. É para isso que existem os conselheiros profissionais, pastores e os amigos dele. A única maneira de evitarmos o aumento de muitos casos que aparecem nos escritórios dos ministros e dos conselheiros é orientarmos a que homens aconselhem homens e mulheres aconselhem mulheres com relação às questões íntimas. Então isso é muito importante. Se você tem uma amiga de confiança, se você tem um líder de confiança na sua igreja ou um profissional da saúde como um psicólogo, um terapeuta, é importante que esses casos sejam falados com essas pessoas,
É muito comum a gente ter aí hoje amizades entre homens e mulheres e a gente vê eles trocando esse tipo de auxílio e não percebem que eles podem estar entrando numa cilada no ramo da sensualidade e da sexualidade. Restringindo-nos ao assunto em pauta. Aqui ela vai falar um pouquinho de que nós precisamos ser diretas e ir direto ao ponto naquilo que nós precisamos ou temos que falar com os homens que fazem parte do nosso cotidiano para que a gente evite cair nesse tipo de cilada. Porque a maioria dos homens utiliza as conversas apenas como forma de comunicação, enquanto nós, mulheres, utilizamos as conversas como forma de vínculo. Então, quanto mais você conversa com uma pessoa, mais vínculo você cria com ela. Então, conversar com uma pessoa do sexo oposto, se você é casada, se você está num relacionamento, pode ser um pouco prejudicial se os dois interpretarem isso de uma forma errada. Então, ela dá alguns exemplos aqui. Comunicação via voz, via computador e via encontro. A gente já falou sobre as comunicações via computador, as redes sociais, e-mails. Então, a gente vai pular um pouquinho essa e vamos dar foco mais para via voz e via encontro. O via voz a gente fala muito sobre telefone. Então, às vezes, se você é solteira ou se você está casada, mas teve relacionamentos anteriores, é bom evitar que você receba ligações de pessoas do seu passado, homens do seu passado, Ou se você é solteira e você não quer um relacionamento com determinada pessoa, mas ela segue insistindo, ela dá aqui algumas dicas para como você pode evitar, e fugir um pouco dessas ciladas. Se você já esteve envolvida num relacionamento e ele continuar telefonando, filtre suas chamadas usando uma secretária eletrônica. Você não tem obrigação de responder ao chamado de uma pessoa com quem não quer mais nada, especialmente se ele quiser fazê-la voltar a um relacionamento inadequado. Se isto parecer incrivelmente rude para você, pense que é sábio e não rude. E é verdade, você precisa pensar no seu bem-estar, você precisa pensar em manter a sua mente limpa. Se você talvez já disse que o relacionamento acabou e ele continua telefonando, é ele quem está sendo rude. Talvez esse indivíduo precise de uma sugestão um pouco mais forte, e os atos falam muito mais alto do que as palavras. Todavia, se ele tiver uma razão para telefonar e for preciso retornar o chamado dele, telefone quando houver alguém por perto, ou ponha um despertador para limitar o tempo e a energia que investe no telefonema. Isso impedirá que ele, com palavras doces, a faça voltar a um relacionamento pouco sadio. E, finalmente, evite conversas telefônicas que não sejam de emergência depois de certo horário da noite, quer seja solteira ou casada. Lembre-se de como seus pais não a deixavam falar ao telefone depois das 10 da noite. Isso acontecia comigo. Havia uma boa razão para essa regra. A maioria das conversas tarde da noite não passa de combustível para alimentar o incêndio. Então é um cuidado que você pode ter com comunicação via voz. E comunicação via encontro, ela dá aqui, dentre alguns exemplos, eu vou citar 2. Mantenha a conversa no mesmo nível em que faria se outra pessoa estivesse presente. Só o fato de não haver ninguém por perto não é uma justificativa para você conversar coisas íntimas ou pessoais. Por mais que as mulheres gostem de ir ao fundo de suas conversas, nem sempre isso é sábio. Então, se você gosta de ir ao fundo nas conversas, você pode fazer isso com uma amiga, com uma conselheira, mas não com alguém do sexo oposto. Se um homem tentar envolvê-la numa conversa que pareça um flerte ou chegue perto disso, ela poderia facilmente seguir numa direção imprópria. Responda com monossílabos e depois encontre um meio de terminar a conversa. Isso irá enviar uma mensagem clara, mas educada, de que você não tem interesse em entrar no jogo dele. Isso é importante também. E na via computador, a gente já falou um pouquinho aqui sobre as redes sociais, Facebook, então a gente não vai adentrar muito nesse tópico, mas ela dá uma ideia muito interessante que é de compartilhar senhas. Então você pode deixar anotado em algum canto da sua casa as senhas que você utiliza nas redes sociais, para que o seu esposo tenha contato. Então você vai saber que ele tendo a sua senha, ele pode entrar, você não vai se permitir ter conversas impróprias ou aceitar qualquer pessoa nas suas redes sociais. E isso também vale para os maridos. Senha de celular, senha de e-mail, de redes sociais, é importante que vocês compartilhem essas informações. Primeiro, porque vai transmitir confiança entre vocês dois, e segundo, porque vai ser um meio de manter a mente e as atividades de vocês na rede bem mais sadias. E aí ela termina com o tópico intimidade emocional como um Deus íntimo. Vocês vão perceber que em todos os capítulos ela sempre traz a figura de Deus, de um Deus que se relaciona com as mulheres, para que a gente se complete e para que a gente não caia em determinadas ciladas que são comuns para aquelas pessoas que estão muito distantes do Senhor.
O mesmo Deus cujas palavras possuíram o poder de formar todo o universo, anseia por sussurrar em seu coração faminto palavras com poder de emocioná-la, curá-la, atraí-la para um relacionamento mais profundo do que você jamais imaginou. Um homem pode dizer que você é bonita, mas a palavra de Deus diz: então o rei cobiçará a sua formosura. Salmos 45:11. Um homem pode dizer: é claro que eu amo você, mas Deus diz: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Jeremias 31:3. Até seu marido pode afirmar: eu estou comprometido com você até a morte, mas Deus diz: de maneira alguma te deixarei e jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Tome um tempo para retirar-se para um lugar sossegado com aquele que ama a sua alma. Diga o que estiver em seu coração e depois ouça enquanto Deus fala diretamente do coração dele para o seu. Desejo que as minhas palavras e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu libertador. Salmo 19:4. Então esse capítulo é muito importante para que você possa manter a sua mente sadia, lembrando que a boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Então, encher o seu coração com o amor de Deus, encher o seu coração com o compromisso, encher a sua vida com as manifestações do fruto do Espírito Santo, vai te garantir continuar nessa jornada de integridade. Amém? Eu espero você no próximo vídeo. Eu espero que essa leitura tenha sido produtiva para você. Espero que esse livro esteja sendo bênção na sua vida e a gente se encontra no capítulo 8. Tchau!